Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos corrigir algumas questões que foram postadas na aula anterior. A primeira questão diz: quanto de resíduos sólidos foram gerados no Brasil em 2018? Como resposta, vocês poderiam ter citado 79 milhões de toneladas. A segunda questão diz: o que os resíduos sólidos urbanos abrangem? O lixo doméstico e a limpeza urbana, que são coletados nas cidades pelos serviços locais. Aqui é o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões. Como tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os resíduos sólidos e seu aproveitamento. Primeiro, eu quero que vocês compreendam que esse termo, resíduo sólido, ele é popularmente conhecido como lixo, tá? Então, os resíduos sólidos são materiais sólidos ou semissólidos que são considerados sem utilidades, que a gente não utiliza mais e a gente tende a descartá-los. Quando a gente fala de geração de resíduos sólidos, geração do lixo em si, a gente observa que essa geração ocorre a partir de atividades humanas. Então, no nosso dia a dia, né, a gente gera lixo, a gente forma lixo, tá? Onde são provenientes das nossas residências, das indústrias, dos hospitais, dos comércios em si, de serviços de limpeza urbana e da agricultura. Então, é um conjunto de fatores e de locais que permitem aí a formação desses resíduos sólidos. E a gente sabe que a gente tende a gerar uma quantidade fora da realidade, né, imensa de lixo, e a gente nem sempre tem um olhar diferenciado de se perguntar o porquê de estar sendo gerado essa quantidade tão imensa de lixo nos nossos dia a dia. Em 2010, foi sancionada, tá, uma lei que fala sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como sigla PNRS. Ela é uma lei que ela regulamenta e incentiva, por exemplo, a reciclagem do lixo em prol de uma sociedade mais sustentável. Então, essa lei faz com que as pessoas tenham um olhar diferenciado em relação a o que fazer com o lixo. Então, ela vai incentivar as pessoas a, ao invés de simplesmente descartarem, sim, realizar a reciclagem desse lixo. A ideia é que, em vez de serem simplesmente descartados, os resíduos sólidos eles sejam reciclados e reinseridos no ciclo de consumo. Então, ao invés de a gente só jogar o lixo, a gente pode o quê? Reciclá-los e reutilizá-los. Tá? Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, principalmente na nossa casa. Quando a gente dá o primeiro passo, né, para permitir essa reciclagem, a gente está ajudando muito o meio ambiente. A PNRS, ela definiu como estratégia, que inclui o estímulo à coleta seletiva e o reaproveitamento de embalagens, por meio da logística reversa. Primeiro, só relembrando, a coleta seletiva a gente pode realizar até na nossa casa ou em qualquer outro ambiente que vocês estejam, na escola, nas empresas, até o fato de separar o lixo. Por quê? Quando a gente junta todo o lixo, um item pode contaminar o outro e talvez não permita assim que ocorra o processo de reciclagem. E quando a gente realiza a coleta seletiva, a gente vai estar separando o plástico, o vidro, então, cada qual no seu local. E isso vai permitir um maior reaproveitamento desses itens, tá? Quando a gente fala de reaproveitamento de embalagens por meio
da logística reversa, a gente fala sobre os próprios fabricantes, as próprias empresas realizarem a coleta de embalagens que foram descartadas pelos seus consumidores. E essa coleta vai fazer com que esses itens possam ser reciclados e reaproveitados. E como é feito o reaproveitamento desses resíduos sólidos? Então, após serem coletados e devidamente separados de acordo com o material que eles possuem, os resíduos são higienizados e enviados para trituradores, tá? Depois de serem triturados, esse resíduo ele já vai estar pronto para ser transformado em um novo produto e assim pode ser utilizado de uma forma diferenciada. A gente pode falar também sobre os métodos de reaproveitamento de resíduos que são mais utilizados. Por exemplo, um método chamado de biodigestão, tá? Que usa um equipamento que a gente chama de biodigestor, que ele é um equipamento que ele é utilizado para acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, aqueles resíduos orgânicos, eles sofrem ali o processo de decomposição, porém, com a ausência de oxigênio. Não vai precisar ali do oxigênio para que essa matéria orgânica ela seja decomposta e pode ser utilizada na formação de gás e outros itens. E também a compostagem, que é um processo também biológico de reciclagem da matéria orgânica, tá? Pode ter várias origens, como urbana, doméstica, varrição industrial e agrícola. A compostagem já é um processo natural, tá? Onde os micro-organismos eles são responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Então, no caso da compostagem, vai ter a necessidade ali da presença do oxigênio para que ocorra a degradação ali daquela matéria orgânica. Então, aqui são algumas imagens para vocês entenderem como ocorre todo o processo, tanto da biodigestão quanto da compostagem. E, para finalizar, a reciclagem, que a reciclagem é o processo de transformação de materiais que podem voltar para o seu estado original e se transformar em outro produto. Então, quando a gente está realizando a reciclagem, a gente evita de uma quantidade imensa de lixo, trazer danos para o meio ambiente. Então, com a reciclagem, a gente vai diminuir esses danos e vai estar protegendo ali o ambiente em que a gente vive. Até a próxima aula.